No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, e em o nome do Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o que está acima de tudo que existe nos céus e na terra, tudo, 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 ele está acima do infinito. Em o nome dele, seja abençoada, minha amiga, meu amigo ouvinte, sejam todos os ouvintes abençoados. Eu ergo as minhas mãos para o teu trono, meu Pai, e suplico que o teu Espírito venha conduzir essa criatura que me ouve e venha arrancar as dúvidas, os medos, as preocupações, as ansiedades, enchê-la da tua força, da fé, da coragem, da audácia, da determinação, enchê-la da fé inteligente. Receba, minha amiga, meu amigo ouvinte, agora, nesse momento, o espírito da fé, o espírito da vitória, o espírito do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, e quem aceita, e quem recebe, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, hoje nós iniciamos uma série sobre a parábola do homem rico, cujo campo havia produzido com abundância. E eu vou depois, em seguida, entrar na história do rico e do Lázaro. Então nós vamos falar durante essa semana sobre o que vem após a morte. Porque muita gente, a maioria das pessoas, nem tem ideia do que acontece após a morte. Então, nós queremos usar a palavra que Jesus ensinou, tanto uma parábola como uma história. A primeira, lá em Lucas capítulo 12, versículo 16, o Senhor Jesus fala de uma parábola sobre a morte. E depois ele fala, no capítulo 16, versículo 19, ele diz sobre um fato que aconteceu na Babilônia, da morte tanto de um rico quanto do Lázaro. E o que é que aconteceu logo após a morte deles. Então, aqui em Lucas capítulo 12, versículo 16, Jesus propôs uma parábola, dizendo: a herdade, o campo de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E então disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros
celeiros maiores do que os primeiros. E ali recolherei todas as minhas novidades, os frutos da minha herdade, os meus bens. E então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Então descansa, come, bebe e folga. Esse é o pensamento desse homem rico. Porque ele tinha sido agraciado com uma produção dos seus frutos ainda maior do que ele tinha. Então, ele ficou pensando: o que eu vou fazer com tanta produção? Eu vou derrubar aqueles celeiros e vou reconstruir celeiros muito maiores para guardar ali os meus bens. E depois eu vou viver regaladamente. Eu vou comer, vou descansar, vou beber, enfim, eu vou gozar o resto dos meus dias. Quer dizer, esse homem rico não era um pecador. O pecado dele, o erro dele, a falha dele, não era porque ele era rico. Nada disso. Mas é porque ele estava ocupado, ocupou os seus pensamentos com as coisas desse mundo, com as riquezas desse mundo. E você sabe, eu sei, nós sabemos que tudo que nós vemos, que os nossos olhos veem, é passageiro. Cedo ou tarde vai acabar. Cedo ou tarde nós vamos deixar esta terra, vamos deixar esta vida. Mas a vida invisível, que é a vida da alma, você sabe que a alma não morre. O corpo morre, mas a alma não. A alma é o corpo espiritual pela qual o Senhor Jesus deu a vida. Jesus veio ao mundo para salvar a alma, não veio para salvar o corpo, não veio para salvar o espírito, veio para salvar a alma, sua alma, minha alma, nossa alma. Mas esse homem rico estava preocupado em reservar riquezas para o bem da sua alma. Quando ele falou: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga, ele não se preocupou com o futuro eterno da sua alma. Ele se preocupou com o futuro terreno da sua alma. Então, Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Quer dizer, toda essa fortuna que você tem, o que você vai fazer com ela? Você não vai fazer nada, porque você vai estar morto. Esta noite vão te pedir a tua alma. Agora, o que chama atenção aqui, nesse texto, é o versículo 20. Quando Deus fala com ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Quer dizer, Deus não está falando para ele: olha, ô louco, esta noite eu vou te pedir a tua alma. Esta noite eu vou pegar a tua alma. Não. Ele está se referindo a outra pessoa. Esta noite te pedirão a tua alma. Quer dizer, a alma dele será pedida por alguém que não é Deus. Não é Deus. E eu pergunto: por que não é Deus? Porque Deus faz menção de que alguém vai pedir a alma dele. Alguém vai pedir a alma dele, vai requerer a alma dele, daquele homem rico. Por quê? Porque o rico viveu em função do agrado à sua alma neste mundo e não se preocupou com a salvação da alma na eternidade. Não se preocupou.
Talvez você que esteja me ouvindo nesse momento esteja assim, a sua mente, seu coração, os seus pensamentos estão voltados exclusivamente para essa vida. Você está preocupado com essa vida. Você quer garantir o seu futuro nesta vida. Você não está preocupado em garantir o seu futuro eterno. Você está preocupado em garantir o seu futuro terreno. E esse foi o pecado desse homem rico. Não foi a riqueza dele que o ameaçava da morte eterna, não. Foi o pensamento dele. Porque ele fala, o rico fala, tens em depósito, ó minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Então descansa, come, bebe, folga. Quer dizer, goza o que você tem. Quer dizer, preocupado apenas com a vida neste mundo. Às vezes a vida chega até 80, 90, 100 anos, 100 e poucos anos. Às vezes chega a 10 anos, 5 anos. Às vezes morre prematuramente. Às vezes é jovem, 16 anos, 17 anos, na flor da idade. Às vezes morre com 30, com 20. Enfim, a pessoa, para morrer, basta estar vivo. Não importa se é jovem, se é criança, se é recém-nascido, se é velho, não importa se é rico, se é pobre, não importa se tem ou se não tem saúde, não importa nada. O que importa é que a morte, quando vem e leva todos, independentemente de ser homem, mulher, de ser sábio, de não ser sábio, independentemente de qualquer outra situação. Se é rico, se é pobre, não importa. A morte vem para todos. Mas as pessoas sábias, as pessoas que têm sabedoria, que têm discernimento espiritual, essas guardam a sua alma, protegem a sua alma, salvam a sua alma através da sua fé no Senhor Jesus. Eu lembro que quando era jovem, eu tinha 16 anos, mais ou menos, 17, eu já me preocupava com o futuro da minha alma. E um dia, andando pela rua, o Espírito Santo falou assim para mim, porque eu estava andando na rua pensando no meu futuro. Eu também estava como esse homem rico, também estava pensando igualzinho a ele. Eu estava pensando assim, não, eu vou fazer faculdade, eu estava me preparando para entrar na faculdade, eu vou terminar o curso, eu vou ser engenheiro, eu vou ganhar dinheiro, eu vou me casar, eu vou ter uma vida regalada. Enfim, eu estava pensando na minha vida aqui na Terra. Mas aí o Espírito Santo falou, acho que falou quase a mesma coisa. Ele disse assim, olha, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Você ganha o mundo inteiro, você ganha o mundo inteiro, vive 90, 80, 100 anos, depois você vai morrer. E a sua alma? Você vai deixá-la ir para o inferno? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi o que o Espírito Santo falou comigo naquele dia, quando eu estava me encaminhando. Eu estava na rua andando e me encaminhando para o meu trabalho. Imediatamente eu parei, comecei a pensar, me preocupar com a minha alma, até que eu entreguei a minha alma, a minha vida para o Senhor Jesus, depositei a minha vida no altar. Meu Deus, aqui está a minha vida. Aqui está tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu pretendo ser ou ter, eu coloco no teu altar. E naquele dia, então, eu chorei compulsivamente. Eu chorei de forma abundante. Chorei primeiro porque o Espírito Santo me mostrou o meu pecado, que eu estava perdido. E eu não era
drogado, eu não era um viciado, eu não era um bandido, eu não fazia nada de errado aos meus olhos. Mas mesmo assim, ele me mostrou quão grande era o meu pecado. E eu fiquei desesperado. E busquei quem pode me salvar. Então o Espírito Santo me conduziu a Jesus, que estava de braços abertos, me aguardando. E eu entreguei minha vida para ele, e imediatamente aquele choro, aquele pranto, transformou-se em gozo, em alegria. O choro deixou de ser de tristeza, de agonia, para ser um choro de um gozo, de uma alegria indizível. E desde aquele dia, aquela noite, quando eu me entreguei a minha vida, coloquei a minha vida no altar, isso nunca mais saiu de dentro de mim. E o que mais eu desejo na minha vida é levar as pessoas à mesma experiência que eu tive. Jesus disse: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E foi o que ele falou para esse homem rico: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem? Suas riquezas. Para quem será? E o pior é que quando ele fala, esta noite te pedirão a tua alma, o Senhor está falando com respeito ao diabo. Porque quando a pessoa não entrega a vida para o Senhor Jesus, o diabo tem direito à vida dela. Você sabia disso? Quando a pessoa não entrega a sua alma, ela não se rende ao Senhor Jesus, o diabo tem o direito à alma dela. Tem o direito. Mas ela era religiosa, não importa, ela podia ser religiosa, caridosa, uma pessoa que não fazia mal a ninguém, mas se ela não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se ela não se rendeu, se ela não se consagrou no altar de Deus e viveu a sua vida pela fé e na fé, de fé em fé, então o diabo tem direito à alma dela. Por quê? Por quê, o bispo? É simples. Porque quando nós nascemos, logo quando nós iniciamos a nossa vida, digamos assim, o nosso intelecto, quando nós raciocinamos, quando nós sabemos discernir entre o bem e o mal, é claro que nós sempre tendemos para o mal, sempre tendemos para as injustiças. Lembra que eu falei, quando eu tive o meu encontro com Jesus, primeiro o Espírito Santo me convenceu do meu pecado. Eu não me achava tão pecador assim, eu achava que tinha os erros, falhas, mas eu não achava que a minha alma estava perdida. Até que o Espírito Santo me mostrou quem eu era, me mostrou o meu pecado. E quando eu vi o meu pecado, eu fiquei apavorado. Imediatamente, eu perguntei: meu Deus, quem pode me salvar? E então o Espírito Santo me revelou, me apresentou o Senhor Jesus e ele me salvou. Desde aquele momento, nunca mais a minha vida foi a mesma. Porque eu vivi, a partir daquele momento, em função da minha fé no Senhor Jesus. E quando se trata de fé no Senhor Jesus, nós estamos falando de justiça. Não é fé sentimento, é fé inteligente. A fé inteligente pratica a justiça, vive na justiça, vive na verdade, na integridade, procura fazer o melhor para o seu semelhante, que é o que nós temos procurado fazer, levar a salvação para as pessoas, que não existe nada mais precioso, além de levar a vida abundante que Jesus prometeu, mas, sobretudo, nós levamos a vida, a salvação da alma para as pessoas. Então, isso acontece com aquelas pessoas que nasceram de Deus, aquelas pessoas que nasceram do Espírito Santo. É claro, quando a pessoa não nasce do Espírito Santo, ela continua egoísta, ela continua vivendo na injustiça.
E se ela fez mal aos outros, se não fez mal aos outros, não importa. Ela continua vivendo na injustiça. E vivendo na injustiça, se ela morre nessa situação, se ela morre na injustiça, o diabo, que é o chefe da injustiça, que é o mentor da injustiça, ele tem direito à alma daquela criatura, porque aquela criatura viveu na injustiça, agradou a ele, agradou a Satanás, satisfez os seus desejos. Então, quando a pessoa morre na injustiça, o diabo tem direito à alma dela. Essa é a realidade. Quando a pessoa morre na justiça, quer dizer, ela morre crendo no Senhor Jesus, que Ele é o Senhor e Salvador, aí sim, ela vive na justiça e morre na justiça, o diabo não tem direito à alma dela. Ela é de Deus. E é isso que você tem que entender, minha amiga, meu amigo ouvinte. É isso que você precisa saber. Você tem que saber. Não importa se você é religiosa ou não religiosa. Não importa se você faz o bem ou se você faz o mal. Se você vive na injustiça, porque você pode fazer o bem todo o tempo, mas vai chegar um momento que você vai fazer o mal. Você vai fazer uma injustiça, você vai cometer uma injustiça. Logo, você vai ser injusta. E então, essa injustiça vai dar o direito a Satanás de ter a sua alma quando você morrer. Ah, mas eu fui religiosa, eu sou religiosa, eu vou na igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Não interessa. Se você viveu na injustiça, você serviu a Satanás e Satanás terá o direito à sua alma. Agora, se você viver na justiça, andando na verdade, na integridade, um comportamento ético, o seu caráter é bom, você quer o bem das pessoas, mesmo que você não possa fazer tanto bem às pessoas, mas você quer, você tem intenção de ajudar as pessoas, você faz o que você pode para ajudar as pessoas. Então, você está vivendo na justiça. E quando você morre, a sua alma pertence ao Senhor da justiça, que é o próprio Senhor Jesus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, essa é a grande diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que agrada e aquele que não agrada a Deus, aquele que serve a Deus, que é a justiça, e aquele que não serve a Deus, que é a injustiça, que é Satanás. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Essa é a realidade. E quando você morre, aquele que você serviu vai levar a sua alma. Essa é a realidade. Eu não sei quem você está servindo. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Quando você morrer, aquele que você serviu durante toda a sua vida é que vai ter o direito à sua alma e ninguém vai poder mudar essa situação. O sol vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o sol que o ai produz na escuridão. Então o céu se irá do além e o sul não será sul. Então do ai todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ó de dor se farão sentir na escuridão.
que se aproxime este final e Jesus sim virá, Espírito está. O tempo é hoje quando deve estar a Jesus que esperando está teu coração. Levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que teu coração sofra mais com o pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus pra chorar e sofrer sem salvação. Porque tal graça recusar se Jesus é quem faz findar a escuridão. Levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que teu coração sofra mais com o pesar da escuridão. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. E eu queria que você, minha amiga, meu amigo ouvinte, prestasse atenção a esse testemunho. Esse testemunho, normalmente as pessoas dão um testemunho aqui, são pessoas, membros, obreiras, ex-obreiros, obreiras. Mas dessa vez eu quero que você ouça o testemunho de um ex-pastor. Um homem que um dia esteve no altar e pregava para as pessoas sobre os benefícios do altar. Mas, por uma razão que eu desconheço, ele deixou o altar. E então, mesmo deixando o altar, alguma coisa o tocou, ou melhor, o Espírito de Deus, obviamente, o tocou e ele voltou para a fé. Ele voltou às primeiras obras. Isto é, agora, ao invés de falar para as pessoas da fé, ele começou a praticar a fé que ele falava para as pessoas. Vamos ouvir o testemunho dele e voltaremos em seguida. Eu tenho aqui no estúdio um ex-pastor com a sua esposa, o José Martins, e a Gisele, sua esposa. Ele saiu da obra de Deus devido a algumas atitudes contrárias à palavra de Deus, mas o mais importante é que
ele não deixou-se abater, juntamente com a Gisele, pelos desertos que passou, pelas guerras espirituais, e permaneceu. Permaneceu. E está de pé. E na fé e no sacrifício. Por isso ele está aqui no estúdio, para falar um pouquinho dessa fé sacrificial, de quando ele ensinava isso, pregava isso, juntamente com a sua esposa. O José Martins, quando você estava na obra de Deus como pastor, você ensinava o sacrifício. Sim, pastor. Eu aprendi desde os meus 13 anos de idade, quando eu conheci Jesus, eu aprendi essa fé. A fé do sacrifício, a fé que é ensinada na Igreja Universal. E eu, desde o tempo que eu fui levantado a pastor, eu tinha 17 anos de idade quando eu fui para a obra. Ali naquele momento, a partir daquele instante que eu estava no altar como pastor, eu sempre levei as pessoas por todos os lugares do Brasil, por onde eu passei, essa fé do sacrifício. E eu falo muito isso para as pessoas que me perguntam, que conversam comigo, pastor. Eu falava não é porque a igreja me mandava falar ou me instruía a falar. Eu sempre falei porque eu acreditava. Uhum. Eu pregava uma coisa que eu acreditava. Não era só porque o bispo me impunha isso. Não, pelo contrário. Eu tinha certeza que através do sacrifício a vida das pessoas iria mudar. Porque eu vivi isso na minha vida durante muito tempo. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha uma vida totalmente destruída. Eu comi na lata do lixo. Eu sei o que é meter a mão dentro de uma lata do lixo para tirar o que comer. A minha mãe foi presa 3 vezes por tráfico de drogas. Nós morávamos numa das piores favelas do Rio de Janeiro. A nossa vida, então, era de tamanha miséria. Eu nunca me envolvi com drogas. Até porque eu tinha muito nojo, muita raiva, porque a minha mãe, ela preparava as carreirinhas de cocaína e cheirava na minha frente, na frente da minha irmã. Então eu via ela naquela situação, então eu tinha ódio das drogas. Mas eu cheguei na igreja assim, eu tinha doenças, eu era desenganado, minha família destruída. E foi através do sacrifício, eu nunca mais eu me esqueço, o meu primeiro sacrifício, eu estava no grupo jovem ainda, eu vendia aqueles bombons Serenata do Amor, para fazer o sacrifício na Fogueira Santa. Eu ia para o ponto de ônibus, eu ia para o trem, eu ia vender o bombom. Meu pai uma vez me viu vendendo bombom, ele pegou a caixa de bombom, jogou fora e falou assim, você não precisa disso. Por que você está fazendo isso para dar dinheiro para esses pastores? E eu fazia aquilo porque eu acreditava. E aí a minha vida começou a mudar. E por conta dessa mudança da minha vida, Deus me chamou para o altar. Eu passei a estar no altar, pregando essa mesma fé que um dia eu vivi. E assim foi por durante muitos anos. Muito bem, então, sua vida, antes de chegar até a Deus, foi um inferno. Um inferno. A sua libertação, ô José Martins, o seu encontro com Deus, como foi? Então, pastor, quando eu cheguei à igreja, desde o primeiro dia que eu pisei na igreja, eu nunca mais saí. Uhum. Há pessoas que vai, volta, namora a igreja, aquela coisa toda, e depois ela se firma. Eu não. Eu, desde o primeiro dia que eu pisei na igreja, eu nunca mais saí. Mas eu não me converti de imediato. Uhum. Eu ainda tinha envolvimento com o mundo, aquelas coisas de jovem. Mas, depois de um ano ali buscando, ouvindo as palavras, ouvindo os pastores pregando, eu tomei uma decisão na minha vida de me entregar. E aí eu comecei a levar Deus a sério. Quando eu comecei a levar Deus a sério, ali aconteceu a minha libertação e ali aconteceu o meu encontro com Deus. Foi quando eu, de fato, conheci a Deus. Tive uma experiência com Deus. Teu batismo com o Espírito Santo foi quando e como? Foi no domingo, 6 horas da manhã. Nunca mais eu me esqueço. Um pastor, ele fez um propósito na época, né, da gente fazer um jejum. E eu estava muito decidido, sabe, pastor? Eu acordava de madrugada, fazia propósitos. Esse jejum que o bispo hoje faz, o jejum de Daniel, de desligar a televisão, de sair da mídia, eu me lembro que naquela época, quando eu realmente quis ser batizado com o Espírito Santo, eu tinha uma televisão no meu quarto, eu tirei a televisão do meu quarto, porque eu falei assim, eu não quero me distrair com nada. E eu comecei a me dedicar em um domingo, 6 horas da manhã, eu cheguei na igreja, o pastor mal começou a reunião, ali eu tive o meu batismo com o Espírito Santo. E aquele dia não tem como a gente esquecer, porque ele marca
a nossa vida para sempre. E eu costumo, sabe, pastor, falar para as pessoas que quando eu tive o meu encontro com Deus, e eu tenho certeza que eu tive, porque às vezes a gente, pelo fato da gente ter cometido um erro e ter saído da obra, tem muitas pessoas que têm aquele julgamento de, ele não era nascido de Deus, por isso ele errou. Não, eu era nascido. Eu fui nascido de Deus. Eu tive esse meu encontro com Deus, só que depois de um tempo, pastor, já no altar como pastor, eu passei a pregar a fé da Fogueira Santa, eu passei a pregar a fé do sacrifício e deixei de viver. Foi por isso que eu caí. Foi por isso que eu saí. Eu saí porque eu deixei de ter esses olhos para o sacrifício. Eu deixei de entender que a nossa vida ali no altar é uma vida de sacrifício. Para você estar em cima do altar, você tem que viver o sacrifício. Quando eu deixei de viver esse sacrifício, eu fiquei cego, espiritualmente falando. E foi ali a minha queda. Ali eu comecei a cair. Ainda passaram-se algum tempo para me sair da obra, mas eu já estava caído. Eu já era um pastor no altar, caído, e eu não sabia. Eu fui descobrir isso o dia que o pastor me chamou e falou assim: José, você não faz mais parte do corpo de pastores. Nós estamos desligando você. Naquele dia minha ficha caiu. Naquele dia eu entendi que eu tinha me afastado do altar do sacrifício. Ô José Martins, hoje tem quanto tempo que você está fora? 2 anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses. Muito bem. Eu pergunto, hoje, um dia você estava em cima do altar pregando o sacrifício. E enquanto viveu o sacrifício, você estava de pé, você estava aceso, você vencia o mal. O mal é que era vencido e não o mal que te vencia. Mas quando você deixou de viver o sacrifício, então aconteceu o que você acabou de falar. Hoje você está no átrio. E hoje essa fé sacrificial acendeu em você? Hoje você, mesmo de membro, não mais de pastor, continua fazendo o que um dia você tanto pregou? Quando eu saí da obra, eu vim para cá, para o Espírito Santo, e eu me lembro, nunca mais eu me esqueço. Eu estava ali naquela praia de Itapuã, ali um dia de noite, eu sentei na areia, eu sozinho. Tava aquela lua bonita, e ali eu comecei a chorar, chorei. Eu lavei a minha alma naquele dia, ali, chorei. E eu falei com Deus uma coisa ali, sentado sozinho. Eu falei assim: Deus, eu tenho 2 escolhas. Ou eu me revolto, ou eu volto para o mundão, caio nessa vida aí fora e volto para o lixo da onde eu saí. Ou então agora eu vou colocar em prática tudo que eu ensinei. Tudo aquilo que eu preguei, que eu olhava nos olhos da pessoa e falava assim: faz, porque vai dar certo, porque a sua vida vai mudar. E eu optei pela segunda coisa. Falei assim: eu vou fazer tudo que eu ensinei um dia para o povo, eu vou voltar a fazer. Eu vou voltar a viver essa fé. E logo em seguida, 2, 3 meses depois, veio a Fogueira Santa de Israel. E a gente quando a gente saiu, a gente montou um comércio, uma loja. E o início estava, sabe, a gente teve até, na época, teve um movimento que foi feito no estado e a gente vendemos muito. E para quem estava começando, porque quando eu saí da obra, ao contrário do que muita gente pensa, que a gente tem dinheiro, a gente saiu sem nada. Eu saí literalmente falando, com uma mão na frente e outra atrás. E eu passei 17 anos como pastor cadastrado e mais 3 anos que eu morava na igreja, ao todo 20 anos. Então nós saímos sem nada, nós não tínhamos nada, fomos dormir num quartinho no chão. E veio aquele movimento de fé, aí a gente vendeu, nós vendemos muito, e veio uma importância que levantaria a gente. Faria com que a gente desse uma guinada na nossa vida, no nosso comércio. Chamei minha esposa, porque ela estava em comunhão comigo, ela sempre esteve nessa fé comigo. E eu falei: vamos fazer o seguinte, Zé, a gente não tem nada mesmo. E a gente não pregou isso. Falamos para as pessoas durante muito tempo: se coloca na dependência de Deus. Nós pegamos tudo, centavo por centavo, e colocamos tudo no altar. Tudo aquilo que a gente recebeu naquele período, daquela fogueira santa, foi até a primeira fogueira santa do templo,
de Salomão, nós colocamos tudo no altar. Quando os pastores viajaram pela primeira vez, colocamos tudo no altar. Tudo. Pastor, nós estamos 2 anos e 4 meses. Para quem não tem profissão, para quem eu não tinha vida aqui fora. Tudo que eu sabia fazer na minha vida era pregar, era estar no altar. Eu não sabia fazer nada. A minha esposa é jornalista, mas mesmo assim ela já estava há muito tempo fora da função dela, porque ela estava no altar comigo. Em 2 anos, hoje nós temos uma casa em Vila Velha, nós temos um apartamento na Serra, nós temos 2 carros e Deus não nos desamparou. Quer dizer, o que você um dia ensinou para o povo fazer e falava que funcionaria quem fizesse, você passou a fazer e tem visto o resultado na tua vida. Sem dúvida. E é o que eu falo para minha esposa. Quando nós saímos da obra, o meu pai e a minha família, eles vieram aqui me visitar. E por conta do meu caráter, porque para minha família e para as pessoas que me cercavam, eu estava bem. Quem me olhava achava que eu estava bem, porque eu vivia bem. Eu sempre fui dar fé no altar. Então, quem me via como pastor, falava, poxa, esse pastor está bem. Eu não estava bem, eu sabia disso. Mas, quando eu saí do altar, minha família toda se reuniu e vieram aqui para me visitar. E na mesa do jantar, meu pai falou assim, o que foi que você viu de errado? Porque para você ter saído, eu conheço você, eu não conheço eles. Eu conheço você. Então você viu alguma coisa de errado que te fez sair dessa igreja, não foi? Que te fez sair de pastor. Alguma coisa que você viu eles fazendo de errado, que o teu caráter não permitiu que você continuasse. Eu falei para minha família toda, olhei nos olhos do meu pai e falei assim, pai, o errado fui eu. Desde quando eu saí da sua casa e que a igreja passou a cuidar de mim, a igreja só me ensinou o que era certo. Eu é que em um determinado momento da minha vida me desviei disso. E a igreja é correta. E porque a igreja é correta, eu fui punido. Eu não fui punido pela igreja, eu fui punido por mim mesmo. Eu cometi o erro. Não foi a igreja que me tirou, não foi o bispo que me tirou. Eu falei para o meu pai, porque eu tenho uma certeza que o bispo não queria me tirar da obra. Ele queria continuar, que eu estivesse ali ganhando almas para o reino de Deus. Só que eu falhei. Então eu olhei nos olhos do meu pai e falei assim, vou falar mais para o senhor. Hoje, se a igreja fizesse alguma coisa de errada, se os pastores fossem ladrões, como falam, eu pergunto para o senhor acha que eu seria dizimista? E eu falei para o meu pai, de tudo que vem na minha mão eu tiro o dízimo e eu coloco no altar. Se eu soubesse, porque eu estive lá 17 anos, eu conheço a intimidade da igreja. Então, se eu conheço a intimidade da igreja, eu sei como é que funciona o trabalho da igreja. Se eu tivesse consciência que os pastores estão roubando, eu ia devolver meu dízimo. Eu ia fazer sacrifício para quem? Então eu sou bobo. Então eu sou um tremendo bobo. Eu sou o cara mais bobo do mundo, que eu sei que o senhor vai me roubar e eu boto meu dízimo no altar. Porque eu conheço. Porque uma coisa é a pessoa que não conhece a intimidade da igreja, mas eu conheço. Eu falei para minha família assim, daquele dia em diante, minha esposa é testemunha, minha irmã que estava afastada se voltou por conta daquele testemunho que eu dei ali. Amém. E ela falou, vou passar a dar o meu dízimo, vou passar a fazer minha prova com Deus, porque realmente... Então é mais um testemunho da fé sacrificial de um ex-pastor que continua, permanece vivendo a fé. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você deve ter observado que o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus tem uma lisura, tem uma ética, tem uma disciplina, uma ordem, porque é a disciplina do reino de Deus. Nós não podemos trabalhar no reino de Deus e viver uma vida indisciplinada, desordeira. Não, de forma nenhuma. Há disciplina, a ordem, que todos gostam, né? Todo mundo gosta da disciplina, todo mundo gosta da justiça, não é verdade? Todo mundo gosta da justiça. O problema é que nem todos querem seguir a justiça, nem todos, mas aqueles que seguem a justiça estão do lado de Deus. O Espírito de Deus conduz a gente à justiça. Então é bom que você invista a sua vida na justiça de Deus, na ordem, na disciplina
da palavra de Deus, para que a sua vida vá bem, para que você venha viver de forma abundante, conforme Jesus tem prometido na sua palavra. Então, se você quiser mais informações de como é a disciplina do reino de Deus, nós temos o livro Nos Passos de Jesus, quando nós falamos que como você deve proceder diante daquilo que você tem aprendido na palavra de Deus. Leia esse livro, Nos Passos de Jesus, você vai ser beneficiado com certeza. Nós vamos ficando por aqui, apenas fazendo menção que nesta quarta-feira eu estarei aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite, em ponto. Estaremos falando, discorrendo mais a respeito dessas palavras do Senhor Jesus, que saíram da boca de Jesus, que falam sobre o destino da alma humana. Nós estaremos falando nesta quarta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Que Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus.